Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre Regular Expression no JavaScript. Então já vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal para você me dar aquela força. Bom, então vamos lá. Bom, uma coisa antes de começar. A Regular Expression é uma coisa que não tem só no JavaScript. Então a maioria das linguagens implementam isso aqui. E geralmente é bem parecida uma com a outra, entendeu? Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai começar aqui vai ser como a gente pode fazer a seleção. Então, para eu começar aqui, eu vou utilizar nesse site aqui, do Regex, para a aula ser um pouco mais dinâmica aqui, entendeu? Mas o mesmo código que eu for passar aqui, vai ser o código que a gente vai usar direto no JavaScript. Então, beleza. Esse site aqui que nós vamos utilizar. Eu vou deixar ele aí no link da descrição do vídeo, mas se você quiser já ir trabalhando comigo, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Então, Regular Expression é um nome. Então, você pode achar essa variável aqui pelo nome regexp ou regex. No comum, eu vou utilizar mais o regexp. Então, eu vou sempre utilizar esse aqui porque o método, que é o construtor de funções do regex no JavaScript, é esse aqui, entendeu? Então, você vai encontrar entre esses três nomes aqui, o Regular Expression, Regex ou Regex. Então, são expressões que elas são utilizadas para realizarmos buscas ou substituições de padrões em strings. Então, o que eu posso fazer? Então eu quero buscar tudo que tenha, sei lá, 5 letras seguidas. Por exemplo, Z, Z, Z. Então ele vai procurar dentro da string e se ele encontrar, aí eu vou fazer o que eu quiser com ela. Entendeu? Ou ele vai informar para mim, eu fazer alguma substituição ou outra coisa que eu ordenar ele a fazer. No JavaScript, por padrão, ele vai começar com essas duas barrinhas aqui, como se fosse comentar o código. E aí, você pode colocar isso aqui dentro de uma variável, entendeu? Então, você vai ter dentro da variável um padrão regex dentro dela. Geralmente, nós vamos utilizá-la com os métodos do replace ou split. Entendeu? Replace para a gente substituir algum texto e o split para a gente quebrar uma array, às vezes baseado no regex que a gente definiu. Isso tudo eu já falei aqui sobre esses métodos. Então aqui eu criei uma constante com padrão regex, passei igual, aí eu coloco aqui as duas barras e o A dentro. E o que esse A ele vai fazer? Ele vai selecionar o primeiro A que ele encontrar ali, o caractere A. Então aqui com este texto, um texto normal, aqui eu tenho um novo texto igual a texto, que ele vai fazer um replace. No replace eu posso passar ou uma string, como eu já mostrei para vocês, e eu também falei que a gente pode passar também o padrão regex aqui dentro. Então aqui eu passei o B. Então no final ele vai sair para mim o que? JavaScript. Então vamos começar. Vamos já abrir o console aqui. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma const, vai ser a frase. Então aqui eu vou passar deixa eu ver, JavaScript mesmo. Beleza. Aqui então eu vou passar uma const, que vai ser a nova frase, é igual, e vou passar aqui então frase, passo aqui o ponto e o replace. Tranquilo. Agora, então aqui eu vou passar as duas barras, como se eu fosse comentar, e quero substituir aqui o A. Beleza? Então vou passar já o vírgula. Então eu quero substituir por quê? Vamos lá, vamos por Z. Agora vamos lá, vamos conferir aqui. Então, se eu der um console log aqui, em nova frase, olha só o que ele vai me dar aqui. Olha só, JavaScript. Não dá nem para falar aqui direito. Então, ele substituiu aqui. No exemplo tá até errado, eu botei o B primeiro.
Agora, se eu botar ele aqui para mudar o J, ele vai passar para mim agora JavaScript. Entendeu? Eu posso continuar aqui, eu posso botar, por exemplo, I, ou vai ser I agora script. Posso passar aqui, deixa eu ver aqui, Oi. Agora, Oi a script, entendeu? E aí eu posso ter esse padrão do lado de fora. Então aqui eu vou fazer o seguinte, const regexp, e vou passar aqui então agora, no caso, deixa eu tirar isso aqui, e aqui eu vou passar então, tirar isso aqui por enquanto, e vou passar aqui então, agora eu vou no J. Fechei aqui. E aqui agora no replace, eu vou passar o regexp e passar agora o B. Beleza, olha só. E geralmente eu sempre utilizei aqui no curso o Visual Studio Code, mas praticamente todo editor de código que você for utilizar, quando você apertar ou o Ctrl F aqui, apertar o Ctrl F ou o Command F, ele vai aparecer essa barrinha aqui. Então aqui eu posso fazer buscas, eu posso puxar aqui então frase, posso buscar aqui replace, deixa eu ver, replace, posso buscar B, olha só, ele tá me dando aqui, tá acenando para mim onde é que ele tá. Posso buscar const, então aqui ele faz as buscas para mim, const, entendeu? Agora olha que legal aqui, por exemplo, então vou selecionar as const. Então, se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai abrir outra barra aqui embaixo e eu quero substituir por let. Então, se eu clicar aqui nesse segundo ícone, olha só o que ele vai fazer. Ele já até apareceu um título aí, substituir tudo. Ou Ctrl mais Alt Enter. Então, vamos lá. Clicou. Agora, olha só. Substituir aqui por let. Entendeu? Então, aqui no caso eu vou dar um Ctrl Z para voltar, beleza? Aqui na busca do editor eu posso utilizar o regexp também. Então aqui você sempre vai ver esse pontinho com asterisco. Então, se eu cliquei, ele está ativado. Agora, como eu ativei isso aqui, eu posso fazer alteração com o regexp. Então, por exemplo, aqui eu quero substituir. Então, beleza, vamos ver aqui. Então, eu quero trocar o primeiro J maiúsculo aqui, então. Então, vamos lá. Selecionamos ele aqui. Tranquilo. Agora, vamos ver aqui. Eu quero mudar ele por B. Então, dei o Enter aqui, ele já mudou. Olha só. Então, aqui agora eu estou usando o Regular Expression. Então, nesse caso aqui, eu não preciso utilizar as duas barras. Então, você necessariamente nem precisa desse site aqui que eu mostrei para vocês. Você pode usar o Regular Expression direto da ferramenta do Visual Studio Code ou do editor. Então, beleza. Primeira coisa aqui, eu tenho um menu com as referências. Então, o que vai nos interessar é isso aqui. Aqui é onde a expressão vai importar para mim. Então, aqui está mostrando para mim a linguagem que a gente está usando, beleza? Como eu mostrei para vocês, a Regular Expression não é só para o JavaScript. Aqui já é o texto que a gente vai buscar. E aqui no Tools é algumas ferramentas. Aqui em ferramentas, eu vou buscar em lista. Beleza? E por enquanto não mexe em nada disso aqui. Eu já vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar um texto aleatório aqui. Vamos pegar aqui sobre o gato. Beleza. Primeira... Tá aqui... Beleza, copiar só até aqui. Muito popular como animal de estimação. Então, deixa eu arrastar ele aqui pra cá de novo. E aqui eu vou colar ele aqui dentro. Beleza, eu já vou apagar isso tudo aqui e vou copiar. Vou colar. Agora vamos começar a mexer aqui na expressão. Então, a primeira coisa que tem é você selecionar, por exemplo, uma palavra. Então, por exemplo, aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Aqui, se eu selecionar o A, ele vai selecionar todos os As ali para mim.
Se eu selecionar todo G, olha só, ele vai selecionar todos os Gs ali para mim. Mas, deixa eu ver aqui e vou baixar a família. Então aqui eu selecionei a palavra família. Então ele não está selecionando simplesmente a palavra família. Ele está selecionando um F que está seguido depois de um A, depois um M, depois um I com um acento, depois um L, depois do L o I, depois do I o A. Então beleza, vamos continuar aqui. Então, o primeiro que eu estou falando aqui no caso é o literal. Então, por exemplo, aqui eu estou passando só ele. Ele é no caso o Java. Então, tá aqui no Java, ele vai substituir o Java por type. Entendeu? Normal. Então, o próximo aqui que nós vamos ver agora é o flag. As flags irão modificar como a expressão é interpretada. Então, por padrão, ela simplesmente seleciona o primeiro item que ela achar. E depois, ele não continua selecionando mais. Então, a flag a gente aqui, ó, do lado do JavaScript tem aqui. Você pode passar aqui, ó, que já está até ativado. Então, aqui no global, ativamos, olha só, ele até apareceu ali. E no JavaScript direto, basta você simplesmente colocar aqui o G no final da frase. Então, significa que eu quero o global. Então, significa que eu quero selecionar todas as ocorrências de A, por exemplo. Então, aqui no caso, JavaScript vai ser transformada em JavaScript. Então, ele achou o A e substituiu pelo I. Então, isso daí é uma das flags mais utilizadas. A próxima flag que eu vou mostrar para vocês é esse I minúsculo. É o I, no caso minúsculo, aqui foi maiúsculo. Ele mostra aqui, no caso, que o case, ele faz com que o case seja eliminado. Então, ele não vai diferenciar aqui entre maiúsculo e minúsculo. Então, o A, quando eu tiver da tag I, tanto o A maiúsculo quanto o A minúsculo. Então, no momento, aqui eu não tenho a flag I. Então, se eu selecionar para mim, se eu selecionar aqui, ó. Então, olha só, ele selecionou ali, mas ele não selecionou a primeira letra aqui, o primeiro O. Agora, se eu fizer ao contrário, botar o O maiúsculo, ele só vai selecionar o primeiro O. Então, agora, se eu procurar aqui no Flags e botar aqui case inset, agora, olha só. Agora o G e o I. Agora, ele vai selecionar todos os Os. Todo O que aparecer ali, ele vai selecionar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Então, entendeu? Então, aqui no caso tem perdeu, perdido. Então, substitui por bar. Então, vai ser bardeu, bardido. Então, beleza. Vamos por character class. Então, o que ele faz? Quando a gente envolver ele dentro de colchetes, ele vai selecionar ou um A ou um B. Então, ele não está selecionando mais AB. Então, imagina que eu colocar aqui, no caso, tá. Deixa eu ver, não tem nenhum tá aqui, então deixa eu ver. FE. Então aqui ele está selecionando o FE de feliz, aqui de felinos e mamíferos, o FE. Se eu selecionar isso aqui agora entre colchetes, vamos ver o que ele vai selecionar para mim agora. Agora, olha só. Todo o T, todo o F e todo o A, o E que tiver. Então, olha só. F, entendeu? E você vê que ele não está selecionando a palavra inteira, entendeu? Só a letra. Então, tome cuidado, beleza? Isso aqui é totalmente diferente dele sem. E uma coisa interessante é que nós podemos passar caracteres especiais aí dentro. Por exemplo, aqui entre colchetes, eu passar o ponto. Opa, é aqui dentro. Agora, olha só. Agora, se eu passar o ponto sem ser com isso,
olha só. O ponto é um caractere especial que significa para ele selecionar tudo. Então, ele está selecionando cada um. Então, aqui ele se torna, mostra que eu quero selecionar apenas o ponto. Opa, aqui eu selecionei o i. Eu quero que ele selecione apenas o ponto. Outra forma da gente também escapar um caractere desse tipo é utilizando a barra virada para o outro lado. Cadê ele aqui no teclado? Ela aqui. Olha só. Então eu não quero que ele use aqui o que ele faz de especial. Então eu quero que ele selecione apenas os pontos. Então a leitura do regex é outro assunto agora. A leitura do regex é uma leitura horrível, entendeu? Então se você não entende de regex, vai ser muito difícil você olhar e entender o que está acontecendo. Então você vai ter que ir indo um por um aprendendo a utilizar, entendeu? Não vai ser só tu bater o olho e entender. Só se tu já tem bastante tempo trabalhando com ele. Então aqui eu estou trabalhando dentro desse número. Então aqui eu estou substituindo tudo quanto é traço e tudo quanto é ponto. Então ele vai substituir tudo e vai dar um número completo para mim. Então você pode utilizar isso aqui para selecionar um ou outro. Então vamos lá. Imagina aqui que eu tenho... deixa eu apagar isso tudo aqui. Imagina que eu tenho aqui julho e junho. Beleza. Beleza, então. Então, tranquilo. Se eu seleciono julho, junho, beleza. Mas imagina que eu quero o julho também. Qual a diferença de um para o outro? É que um tem o N ou o L. Beleza, de junho para julho. Então, olha só o que eu posso fazer. Posso puxar aqui. E agora o N ou o L. Agora olha só, ele puxou e conseguiu ler ele para mim. Então aqui no Brasil, beleza, imagina que eu tenho agora ou Brasil com S ou Brasil com Z. Brasil e Brasil. Tranquilo. Agora, vamos lá. Se eu puxo aqui, Brasil. Tranquilo. Leu ali com S, normal. Agora, se eu modifico aqui, boto entre colchete, e boto S ou Z, ele conseguiu ler ali para mim. Então, ele selecionou com S ou com Z a palavra, entendeu? Então, agora, vamos ver por que o traço é uma coisa tão especial aqui dentro. Quando eu coloco o A com o traço Z, ele vai fazer uma seleção de A a Z. Quando eu for fazer, por exemplo, A maiúsculo e Z minúsculo, ele vai fazer uma seleção de A maiúsculo até Z minúsculo. Mesma coisa se eu colocar de 0 a 9. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu quero fazer uma seleção então de A maiúsculo até Z minúsculo. Fechei aqui. Agora olha só. Agora eu vou tirar aqui o case instante, deixa só o global. Então ele está selecionando todas as letras aqui maiúsculas. Opa, esse Z aqui é maiúsculo, perdão. Então, ele está selecionando aqui todas as letras maiúsculas. Então, eu posso passar também as minúsculas. Então, A a Z. Então, eu posso selecionando tanto de A a Z minúsculo, quanto A até Z maiúsculo. Se eu colocar espaço aqui dentro, ele vai selecionar espaço também. Olha só. Entendeu? Então, está selecionando como se fosse um caractere espaço. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado. E eu conto com você no meu próximo vídeo.